E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou um relatório com críticas ao papel do Brasil na cooperação internacional no combate à corrupção. O documento, divulgado nesta quinta-feira, é referente ao cumprimento da Convenção contra o Suborno Transnacional. Um dos pontos destacados pela OCDE cita a decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que anulou processos decorrentes de acordos de leniência da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. O grupo de trabalho da organização vê o movimento com preocupação. No entanto, o documento também endossa a versão do PT sobre parcialidade nos casos da Lava Jato, abre aspas. Promotores federais e um juiz federal agiram com preconceito político em casos envolvendo diversas figuras políticas nacionais, fecha aspas. Ana, quero te ouvir em relação a esse documento que foi elaborado pela OCDE. Por um lado, aí mostra preocupação com a impunidade nos casos de corrupção aqui no Brasil, né? Esse documento também informa que ninguém foi condenado de forma definitiva e também lembrou que muitos casos foram anulados pela Justiça. Mas também esse mesmo documento fala aí da influência política nas decisões judiciais no âmbito da Lava Jato. O que já diz tudo, não é, Paula? Influência política nas decisões do âmbito da Lava Jato. E aí, mais adiante, né, quando eles expõem que essas decisões elas vêm da Suprema Corte, depois de instâncias inferiores referendarem o que aconteceu na primeira instância, que foi a condenação do Lula, por exemplo, fica complicado, né? O fato, Paula, é que desde 1º de janeiro deste ano, o Brasil virou um pária internacional. Nós somos agora um anão diplomático em vários setores, seja na economia, seja na geopolítica, seja nas relações internacionais, navios iranianos sancionados pelo governo americano atracados no nosso porto, agora a OCDE citando um ministro da nossa Corte Suprema, criticando a falta de punição em casos de corrupção. Corrupção mata, né? Corrupção desvia o dinheiro que deveria ir para escolas, para a segurança, para a saúde. E, para finalizar, Paula, para continuar aí, né, a nossa lista de vexames internacionais, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Matthew Miller, voltou a criticar a resolução, né, do Brasil no Conselho de Segurança e disse o seguinte, abro aspas, achamos lamentável que essa resolução não reconheceu o direito de Israel de se defender em face desses ataques terroristas. A lista, Paula, é grande de vexames e o pior de tudo é que nem fechamos o primeiro ano ainda do atual desgoverno. Augusto, também quero te ouvir. Esse documento da OCDE, então, critica, né, a impunidade no combate à corrupção no Brasil e cita aquela decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que nós tanto comentamos aqui no programa. Se a OCDE conhecesse ainda melhor o Dias Toffoli, não teria feito essa observação, não teria abraçado, né, a versão do PT contra a parcialidade da Lava Jato. Isso é uma brincadeira. Com o Alexandre de Moraes em ação, o juiz parcial é o Sérgio Moro. Não é imparcial o presidente do Supremo que diz nós derrotamos o bolsonarismo. Parcial é o Deltan Dallagnol. Esse não merece nem assumir o mandato que o povo lhe concedeu, né? Outorgou. Esse não pode. Agora, deve-se reconhecer que essa turma não vale nada, mas é coerente, né? O Dias Toffoli, ele anulou todas as provas colhidas contra o Lula. Ele começou a contraofensiva
que acabaria por matando, né, a Lava Jato quando as investigações se aproximaram do judiciário. Ele é coerente. Ele está sempre ajudando os corruptos. Sempre. É isso que ele faz. Ele pediu perdão ao Lula porque não aprovou a visita do Lula ao irmão no dia do enterro. Pois o Lula saiu da cadeia e não visitou o túmulo do irmão. Ele trabalhou, o Dias Toffoli foi subordinado ao Zé Dirceu, advogado do PT em campanhas eleitorais, advogado do Lula durante um tempão. O que se pode esperar de um cara assim? Ele é presidente do Supremo sem ter condições intelectuais para ser aprovado no Enem. Foi reprovado 2 vezes na tentativa de virar juiz de primeira instância em São Paulo. Esse é um nada, né? E faz tudo. Silvio, esse documento aí da OCDE, ao mesmo tempo que critica a impunidade no país, também endossa, né, a narrativa, a versão do PT de que procuradores e um juiz federal, como consta no documento, agiram, abre aspas, aí, com preconceito político, segundo esse documento, esse relatório divulgado pela OCDE. O que acontece é que o mundo está vendo, né? O Supremo Tribunal Federal acha que, ao tentar falsificar o passado, fraudar o passado, jogar uma pá na Lava Jato, que tudo ia ficar bem diante dos olhos do mundo, mas não. A Lava Jato apresentou pedidos de cooperação jurídica, de cooperação bilateral a 58 países durante os seus mais de 7 anos de existência. 41 países responderam, o primeiro deles a Suíça, que foi de onde partiu o fio, né? De onde se puxou o fio de um novelo interminável de corrupção. Foram 80 fases da Operação Lava Jato. É a maior operação de combate a crime de colarinho branco que se tem notícia e que varreu políticos corruptos da política e da vida pública durante muito tempo. Varreu empreiteiros que faziam parte de um cartel destinado a fraudar contratos com o executivo, e depois soube-se que isso se espraiou-se, né? Espraiava-se para os executivos estaduais e até prefeituras, mas o mundo viu. 58 países foram acionados de alguma forma. 41 responderam, principalmente os países vizinhos. O Peru talvez seja o maior exemplo na nossa vizinhança de onde a Lava Jato e as mesmas empreiteiras agiram impunemente durante muito tempo. Presidentes foram presos lá também. Os Estados Unidos têm acordos de leniência com grandes empresas, com campeãs nacionais, ainda em vigor, ainda sendo pagos. Quando o Supremo Tribunal Federal quis, inclusive, aliviar para a Odebrecht, que era ali a mãe, né, das empreiteiras corruptas no esquema, os próprios advogados da empresa, já a segunda geração de advogados, os próprios advogados da JBS, também para citar outra empresa, eles olharam com reticência. Porque as anulações no Brasil podem ter impacto no judiciário lá fora, em acordos já fechados e, aliás, já pagos. Nos Estados Unidos foi pago, por exemplo, em relação ao JBS. Então, isso gera um impacto muito grande, mas o mundo está olhando. Não é só o CDE. Os outros países estão falando, mas o que diabos o Brasil está fazendo? O Brasil está enterrando, tentando enterrar a sua história. Eu imagino que quem assinou um acordo de cooperação internacional no exterior, vamos à Suíça, por exemplo, para usar o exemplo, como eu disse, de onde se puxou o fio do novelo. Eles disseram, não, mas o dinheiro estava aqui, o dinheiro foi roubado, o dinheiro não veio parar aqui sozinho. Foi a partir daqui que nós identificamos o Paulo Roberto Costa. E aí o Paulo Roberto Costa entregou todo mundo. Foi em outros paraísos fiscais, onde foi encontrado dinheiro depositado em contas fictícias, departamento de propina, né, de operações estruturadas, que tinha lá uma vasta lista de codinomes de políticos que receberam dinheiro surrupiado. Os HDs a gente já trouxe aqui a mando do Supremo, e o senhor Dias Toffoli fez ali questão de deixar a sua digital, a sua assinatura, ele que foi chamado em 2019 de amigo do meu pai.
E foi aí que se desencadeou uma operação para jogar a Lava Jato para trás, para tentar enterrar a operação, porque ela bateu a porta da Suprema Corte brasileira. É disso que se trata. Então, esses HDs, eles foram destruídos à broca, com uma furadeira, numa foto simbólica. Nós já exibimos no Oeste Sem Filtro e em outra oportunidade vamos recuperá-la. Então, o mundo não é bobo, não. Aliás, nem o brasileiro é bobo. Eles é que acham que esse poder supremo é eterno.